E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez para bater um papo. Agora são 5h35 da manhã e estou aqui neste dia 24 de setembro de 2023 tomando a minha cervejinha. Não tem hora, né? Nossa senhora, muito boa. Eu, às vezes, acordo cedo assim, né? E gosto de tomar uma cervejinha, fazer diferente, porque pra mim, hora não faz diferença. Pra mim, todo dia igual ao outro. Manhã, noite, pra mim tudo igual, né? Apesar de que eu prefiro mais a noite, né? Eu gosto da noite. É uma ilusão, né? Mas durante o dia as pessoas saem às ruas, as pessoas fazem muito barulho, a atividade do dia. Acho que é por isso que eu não tenho muita afinidade com o dia, eu prefiro a noite, porque é de dia que as coisas acontecem. Durante o dia as cidades estão lotadas, apesar de que sou um pouco de sair, né? Mas durante o dia sempre tem barulho das pessoas, muito carro nas ruas, né? E à noite é essa tranquilidade, esse sossego. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de realmente ter um silêncio, né, para pensar, porque quem é do pensamento, né, quem gosta de pensar, sempre vai preferir o silêncio. E hoje eu quero falar aqui sobre as coisas que me levaram, né, a descobrir quem eu realmente sou, o que eu realmente quero fazer, do que eu realmente gosto. Mas antes de começar, gostaria de pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo aí o aviso de novos vídeos. E também, se você desejar, seja membro, contribua com o nosso canal, porque é uma forma de participação mais direta, né? Mas o principal aqui é o seu comentário, o principal aqui é a sua inscrição, né? É estar conosco participando. Então, hoje eu vou falar sobre pequenos prazeres da vida, né? Hoje eu vou falar sobre uma música, né, do Biquíni Cavadão, que é muito interessante, né? Uma parte da letra fala: tudo o que eu faço hoje não é diferente do que antes eu fazia. Eu conhecia o mundo inteiro, só a mim mesmo não conhecia. Se tudo fosse teoria. A musiquinha antiga, né? Década de 80. E eu, pra mim, né? Essa música tem que ser modificada, porque não seria tudo que eu faço hoje não é diferente do que antes eu faria. No meu caso, é tudo que eu faço hoje é o contrário do que antes eu fazia. Por quê? Porque quando você vem para esse mundo aqui, as pessoas que cuidam de você, sua família, né? Qualquer um que cuide, né? Pai, mãe, tios, sei lá, quem cuida de você, tutores, sempre vão impor o modo de vida deles a você. Se são religiosos, né? Vão te impor a religião. Se são porra louca, né? Vão te impor também. Se é gente de briga, de confusão, famílias disfuncionais, tudo isso aí você está na mão dos outros enquanto você é criança. Então você vai sendo educado da forma que a sociedade diz que tem que ser, da forma que seus pais dizem que tem que ser, ou seus tutores legais dizem que tem que ser. E aí, você nunca sabe quem você realmente é, né? Porque você está condicionado dentro de um comportamento, dentro de uma cultura. E aí, até você conseguir sair fora disso, até você conseguir se livrar dessas imposições sociais, imposições comportamentais, até você conseguir se livrar da moral,
desse moralismo ridículo das religiões. Que moral é uma coisa que não é explicada, né? Moral é uma coisa que é imposta. Ah, isso é certo e acabou, né? Tem aquela historinha bíblica, né? De honrar pai e mãe, né? Respeitar pai e mãe. Eu só vou respeitar papai e mamãe que se fizer respeitar, né? Que for digna de respeito. Não vou respeitar papai e mamãe filho da puta. Negócio de respeitar os idosos. Tem cheio de idoso filho da puta aí. O idoso não é mais ser humano. Idoso agora só porque é velho virou uma alma pura? Claro que não, né? Então eu vou respeitar o idoso que me respeitar ou que se fizer respeitar, né? Uma pessoa digna. Papai e mamãe não é diferente. Só que essas coisas demoram para você aprender, né? Então eu, por exemplo, quando eu era pequeno, quando eu era criança, tinha sempre aquelas... Né? Minha mãe me impunha vários valores. Que entrava pelo ouvido e saía pelo outro, né? Claro que alguma coisa eu aprendi de bom na educação. Você ser uma pessoa honesta, né? Esse tipo de coisa. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui com meu pai, né? Numa loja, tipo um mercado, né? E eu vi uma bonequinha, né? Uma bonequinha acho que era da Mônica, né? Eu gostava muito da Turma da Mônica, eu lia muito gibi da Turma da Mônica quando eu era pequeno. E aí tinha uma bonequinha da Mônica. E aí eu devia ter meus, sei lá, 5, 6 anos, né? Eu ainda lembro disso. E aí eu peguei, né? Essa bonequinha porque era muito bem feita, né? Uma boneca da Mônica. Eu peguei essa bonequinha pra mim. E aí, quando eu cheguei em casa, né? Eu fui com meu pai. Meu pai nem ligou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me fez voltar lá com meu pai e devolver a bonequinha, né? E aí até o dono da loja, né? Meu pai pediu desculpa lá ao dono da loja. E o dono da loja disse que a bonequinha era, acho que da filha dele, do filho da filha dele lá. E aí eu aprendi com isso, né? Isso foi uma grande lição na minha vida. Que você não tem que tirar nada que não seja seu, né? Vou ter que voltar lá, o mercado era longe, né? A minha mãe obrigou. Nessa época minha mãe ainda era um pouco lúcida, né? Depois um pouco lúcida. Depois foi ficando meio maluca. Mas tem coisas que, a maioria das coisas eu não absorvi da cultura da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa. E me impôs primeira comunhão, né? Tudo eu era obrigado. Praticamente tudo que eu tinha que fazer eu era obrigado. Criança é assim, né? Então eu fui obrigado a frequentar a igreja, fui obrigado a fazer primeira comunhão, cheio de raiva, com aquela roupa branca ridícula e sapatinho branco. Nunca me esqueço. Que ridículo, né? E escola, sempre odiei escola. Caramba, sabe, eu odiava ter que botar uniforme. Cara, parece que minha mente, desde que eu era garoto, eu já tinha essa aversão ao controle dos outros sobre a minha vida. Então eu odiava, né? Eu passei a odiar a escola. Eu ia pra escola obrigado. A única coisa que eu gostava, a única matéria que eu realmente gostava na escola era biologia, né? Biologia me fascinava. Aquela questão que muitas das vezes o professor falava, né? Como surgiu o universo, o que é. A maioria, né? Você ia ver, mandava fazer a pessoa falar como surgiu o universo, a maioria é aquela historinha de criação, né? Aí foi Deus criou em 6 dias, e eu sempre, os professores se admiravam, porque eu já, desde novinho, eu já pensava na evolução, não, as coisas foram evoluindo, né? Não se sabe como surgiu a vida, mas a vida foi evoluindo de uma forma primitiva até formas mais complexas. E aí os professores gostavam de mim, né? Professor de biologia geralmente gostava de mim. Matemática eu odiava inglês, odiava tudo. Geografia. Hoje eu acho importante, né? Geografia, se conhecer a geografia mundial, a geopolítica, isso mas só que isso para uma criança é chato, né? Se não tiver um professor muito bom que faça a criança viajar, né? Porque a geografia você pode viajar, né? Pelos continentes, pela cultura mundial, mas era muito chato na época, né? E história, né? História também é um tipo de matéria fascinante, né? Se tiver um professor que faça você viajar na história, porra, é como se você estivesse indo para outro mundo, né? Para outras épocas. Você viaja no tempo mesmo. Mas tem que ter um professor bom, que seja um artista, que seja um ator, que seja alguém carismático, que faça você ficar preso ali na aula e se inserir dentro desse mundo, né?
entrar numa imersão, essa viagem no tempo. Então, história, geografia, toda a matéria, né? Matemática eu sempre achei horrível, porque matemática para mim nunca fez sentido. Aquele monte de cálculo, né? Física. Física é uma matéria extremamente importante, mas se você ficar só naquela coisa de cálculo, de decorar fórmulas, é chato, né? Então eu odiava a escola. Então, hoje, né? Aí eu fui descobrindo o que eu queria ser, como eu queria ser. Até mesmo questão de relacionamento, né? Meus primeiros relacionamentos, primeiro namoro, sempre aquela coisa. Tem que fazer o que o outro quer. Puta que pariu. Que chatice, né? Vai na casa de mamãe, é aniversário de fulano, é noivado de ciclano, é noivado do meu irmão, você tem que ir, a gente tem que ir. Pô, caralho. Puta que pariu. Eu fui descobrindo aos poucos, né? Isso é vivência. Fui descobrindo que eu não gostava, né? Então tudo que eu faço hoje é o contrário do que antes eu fazia. Conhecia o mundo inteiro, só a mim mesmo não conhecia, se tudo fosse teoria. Então, cara, eu conhecia o mundo inteiro, só a mim mesmo eu não conhecia. E durante muito tempo eu me curvei diante dessas situações, né? Durante muito tempo eu pensei que eu quisesse certas coisas, porque a sociedade dizia, né, que era o certo. Eu fui descobrindo e hoje eu faço o contrário do que antes eu fazia. Tudo, né? Hoje eu tenho, inclusive, uma certa aversão à sala de aula, né? A fazer cursos, a ficar ali sentadinho diante de um professor, ouvindo, né? Muitas coisas que você, às vezes, pode até aprender sozinho, mas, enfim, às vezes você precisa fazer um curso, né? Mas hoje eu tenho um pouco de aversão, sabe, de asco, pelo ambiente escolar. Primeiro, eu não gosto de ficar sentado muito tempo. Eu gosto, geralmente, quando eu estou acordado, eu fico em pé o tempo todo. Eu como em pé, eu vejo televisão em pé, faço praticamente tudo em pé. Isso é uma parte muito importante também para você ter saúde, né? Porque as pessoas passam muito tempo sentadas. Estar sentado é correspondente a estar deitado, praticamente. Seu metabolismo cai, a sua circulação sanguínea reduz, seus batimentos cardíacos reduzem e você fica numa situação prostrado, né, diante de uma situação passiva, digamos assim. Né? Então, numa sala de aula, o aluno ele é passivo diante do professor. Né? Aluno, a palavra aluno significa o prefixo a, negação, né? E luminus, luz. Então, o aluno é aquele que não tem luz, ele busca a luz no professor, né? O conhecimento no professor. Né? Então, sempre odiei, cara, a escola. Então, hoje, eu estudo por conta própria, não gosto de ambientes escolares. Os primeiros empregos que eu tive também, horrível. Depois trabalhei, já quase 30 anos de trabalho forçado. Né? Sou funcionário público, trabalho na administração pública, também é maçante, né? Porque quando você é niilista, quando você não vê sentido em nada, você não vê sentido em ficar produzindo documento e ficar controlando isso, controlando aquilo. Quando eu me aposentar, eu não vou sentir falta nenhuma, sinceramente. Então, tudo que eu faço hoje é o contrário do que antes eu fazia. Eu conhecia o mundo inteiro, só a mim mesmo não conhecia. Eu fui vendo, né, que as coisas que me foram impostas eram exatamente as coisas que eu não gostava de fazer. E aí fui me desfazendo de tudo, né? Principalmente família, né? Que eu falei, quando eu era pequeno, a minha mãe me obrigava a fazer aniversário, via aquela parentada toda. Né? Uma vez até eu passava mal, uma vez até eu vomitei em cima do bolo. Para contrariedade de todos, né? Eu já era antissocial, digamos assim, desde novinho, né? Sempre gostei de ficar na minha, nunca gostei de ficar na rua, gostava de ficar vendo televisão, meus desenhos, minhas séries. Aí eu via aquela série do Batman antiga, da década de, sei lá, de 70, 60, 70. Eu via Ultraman, Spectroman, todas essas séries antigas, desenho, era Popeye, era Pica-Pau, a minha vida era ficar vendo televisão, quando eu era pequeno. Mas me obrigavam, né, a ir pra escola. Por um lado foi bom, pelo menos eu me eduquei, né? De uma maneira básica, mas me eduquei. E depois eu fui buscando conhecimento por mim mesmo. E aí, essa questão da família foi uma coisa que eu descobri que eu tinha aversão. E não quero contato nenhum com família. Depois eu fui estudando, né, por conta própria, fui estudando coisas que não eram ensinadas nas escolas, como, por exemplo, o niilismo. Hoje em dia praticamente não existe a figura da biblioteca. Né? Antigamente tinha as bibliotecas municipais, você ia lá, pegava livro. Não sei se eu acho que isso nem existe mais hoje, porque você tem tudo pela internet hoje, né? Então eu era um rato de biblioteca, né? Eu sempre gostava de ir. Eu ia numa cidade distante que tem, próxima a mim aqui, né? Mas distante, né?
Eu levava às vezes 40, 50 minutos de viagem de ônibus na época, para ir lá na biblioteca municipal, que era enorme, e pegar livro, ficar com o livro ali uma semana. Então, aí eu fui conhecendo Nietzsche, fui conhecendo o niilismo. Na época não tinha internet, né? Fui conhecendo coisas que não eram ensinadas nas escolas. E aí eu fui vendo o que é que eu gostava. Por algum tempo eu comecei a achar que eu estava maluco, né? Mas quando eu li os grandes filósofos, quando eu lia os filósofos niilistas, quando eu tive contato com Nietzsche, com Schopenhauer, sabe? Esses caras, porra, até mesmo Baruch Spinoza, né? Que não era niilista, mas era uma leitura complexa, né? Uma visão de Deus, né? Ou de mundo, de criação diferente. Porque Spinoza é muito técnico, né? Na sua avaliação do que ele acha do seu panteísmo, né? Do que ele acha que é o universo. Então, fui tendo contato com tudo isso que não é ensinado nas escolas. E aí fui me fascinando com a filosofia, fui me descobrindo uma pessoa da mente. E com o tempo eu vi que os outros eram muito diferentes de mim. Os outros estavam muito atrás, muito atrasados em termos de consciência. E não dá para se relacionar, entende? É muito difícil, né? Somente mulheres, né? Apegadas com a questão da maternidade, sabe? As pessoas se pensam muito pouco, são muito vaidosas. Eu também, né? Sou vaidoso no sentido de que minha vaidade é o meu egoísmo. Eu gosto do meu jeito, eu não gosto de interferência na minha vida. Ah, sabe, eu fui muito torturado desde pequeno na minha família, não torturado, né, fisicamente, digamos assim, mas torturado psicologicamente, porque eu tinha que fazer coisas que eu não gostava de fazer. E aí é muito importante você dar esse passo, né, se você é um livre pensador, se você se propõe a ser um filósofo, um pensador da realidade. Deixa eu beber aqui o meu. Eita. Você se propõe, né, a ser um livre pensador, um pensador e recriador da sua própria realidade. Né? Você se propõe a jogar no lixo que não presta na sua vida, se propõe a se livrar de pessoas que são incômodas na sua vida, que não compreendem a sua linha de raciocínio, que não acompanham, que são atrasadas. Né? Então, cara, tem que aprender a se livrar, né? Se livrar das pessoas, se livrar dos modelos, trabalhar em novos modelos, até você chegar num momento na sua vida onde você está fazendo tudo o contrário do que antes você fazia. Você conhecia o mundo inteiro, só a si mesmo não conhecia. Então, é muito importante, né, essa questão da gente se avaliar e ser fiel aos nossos gostos, ser fiel à nossa maneira de ver o mundo e parar com discurso, sabe? Discurso vazio e mostrar na prática quem é você, sabe? O seu discurso tem que estar alinhado com o seu comportamento, com o seu estilo de vida, né? Ora, né, nós somos niilistas, nós somos misantropos, nós somos livres pensadores, racionalistas, ateus, e temos que ser fiéis a esse discurso, né? A todo esse discurso, vivendo a vida, as nossas vidas da melhor maneira possível, alinhados com o nosso pensamento, alinhados com o que nós gostamos de fazer realmente, alinhados com esse nosso estilo de liberdade, de libertação, esse estilo libertário, que com os outros, né, com os modelos antigos patriarcais dessa sociedade bosta, né, dessa sociedade maldita que nos torna misantropos, e nossa misantropia é bem justificada, né, diante de uma sociedade que não te valoriza em nada, né, que só quer te sugar. Eu trabalhei 30 anos, agora eu é que vou sugar essa sociedade. Eu vou viver sem trabalhar, vou me aposentar ano que vem e vou viver sem trabalhar. E olha que eu tenho muita saúde, né? Eu tô com 52 anos, mas isso é idade, digamos assim, cronológica, mas a minha idade biológica ainda tem uns 30. Então provavelmente vou viver até os 100 com essa, né, com essa disposição aqui, porque eu me conservo, eu cuido da minha saúde. Sabe, eu quebrei muitos paradigmas, muitas mentiras da medicina, muitas mentiras da própria ciência, não é que a ciência também, sob certo aspecto, é uma religião, é uma crença, e coisas que são ditas muitas das vezes não são provadas empiricamente, né? Então a ciência também tem muito mito, a medicina.
Então eu aprendi a ter saúde. Não dependo de médico para me dar saúde mesmo, porque médico vive de doença, não vive de saúde, né? Eu aprendi, né, a cuidar dos meus dentes. Eu não vou a dentista, não preciso de dentista, porque o dentista estraga os seus dentes. Na verdade é essa, né? De tanto mexer, de tanto manipular, estraga os seus dentes. Eu tenho os dentes perfeitos e não vou a dentista. Nem cárie eu tenho, né? Última avaliação que eu fiz, que teve lá no trabalho, cárie nenhuma. Mas pelo menos aí não vou a dentista há mais de, sei lá, uns 10, 15 anos, deve ter por aí. Não é hábito meu isso, né? Só tenho uma boa escovação, uma boa higiene bucal, pronto. Nem fio dental eu uso, para mim é outra mentira. Então, eu sou a prova, né? Eu nunca usei fio dental e minha dentição é perfeita. Então, olha só. Vou encerrar por aqui. Queria bater esse papo aqui com vocês para falar dessa importância de se livrar do passado, de não fazer o que antes você fazia, né? Mudar, melhorar, evoluir. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, como de praxe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude a ter mais vislumbre, né? A ter mais significância dentro do YouTube, que o nosso canal seja projetado por um número maior de pessoas, indicado, né? Para o maior número de pessoas. E é isso aí. Fui.